15º domingo depois de Pentecostes, 1º de setembro de 2024. Escravos do pecado e de Satanás, estávamos mortos para Deus, quando veio o Filho de Deus restituir-nos a vida. Evangelho. Justo é, pois, o louvor que lhe damos nos cânticos do gradual e do ofertório. Este mesmo Salvador nosso não pode, porém, deixar de exigir também de nossa parte que não nos afastemos mais da vida, pelo pecado. Vivemos pelo Espírito também devemos andar. E se é difícil e custoso à natureza humana, façamos nossas as palavras do introito e da oração de hoje. A secreta, a comunil e a apostomomunil nos conduzem à fonte da vida e da graça, que nasce ao pé da cruz e para cada um de nós no santo sacrifício da missa. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos para mim, e atendei-me. Meu Deus, salvai vosso servo que em vós espera. Tende piedade de mim, Senhor, pois eu clamo por vós todo dia. Alegrai a alma de vosso servo, porque a vós, Senhor, elevo a minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Vossa contínua misericórdia, Senhor, purifique e fortaleça a vossa igreja, e porque sem vós ela não pode subsistir ilesa, dignai-vos sempre governá-la com a vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. Irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos mutuamente e invejando uns aos outros. Meus irmãos, se um homem for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, instruí-o com espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados. Carregai o peso uns dos outros, assim cumprireis a lei do Cristo. Porque se alguém se julga alguma coisa, quando nada é, a si mesmo se engana. Examine cada um suas próprias ações, e então terá sua glória somente em si mesmo, e não se compare com o outro. Porque cada um carregará o seu próprio peso. Aquele que é catequizado na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o catequiza. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semear em sua carne, recolherá da carne corrupção, e o que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque em tempo propício colheremos o fruto, se houvermos sido constantes. Portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mormente aos companheiros de fé. É bom louvar ao Senhor, e cantar em honra de vosso nome, ó Altíssimo, para anunciar a vossa misericórdia desde a manhã, e a vossa fidelidade durante a noite. Aleluia, aleluia. O Senhor é o grande Deus, o grande Rei sobre toda a terra. Aleluia. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão para com ela, e disse-lhe: Não chores. Depois, aproximou-se e tocou no esquife. E os que o levavam, pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se sentou, e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus, orai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jovem, eu te digo, levanta. O São Lucas é o único evangelista a narrar essa ressurreição. A ressurreição do único filho de uma viúva de uma cidade chamada Naim. Uma grande multidão seguia Nosso Senhor em virtude da belíssima doutrina que ele ensinava. O Sermão da Montanha
ainda estava impresso nas almas. E em virtude também dos milagres que nosso Senhor Jesus Cristo operava para confirmar a origem divina da sua doutrina e de sua missão, fazendo ao mesmo tempo um grande bem ao povo com esses milagres. Além dessa grande multidão que seguia Cristo, havia também uma grande quantidade de pessoas que seguia com paixão pela pobre mãe viúva o cortejo fúnebre desse jovem. São Lucas nos diz ainda que o milagre ocorreu próximo da porta da cidade. Ora, na porta da cidade dos judeus havia também grande quantidade de pessoas, pois era nas portas que os judeus faziam os mercados e os tribunais. Esse encontro entre a multidão que seguia nosso Senhor Jesus Cristo, a multidão que seguia o cortejo fúnebre e a multidão que se encontrava na porta da cidade não é um acaso, mas é disposto pela vontade divina, pela providência divina de Cristo, a fim de que o milagre seja conhecido por muitos, a fim de que muitos possam crer em nosso Senhor e naquilo que Ele diz, a fim de que muitos possam se salvar. Nosso Senhor ressuscita esse jovem diante de uma multidão imensa de pessoas com uma grande facilidade. Ele simplesmente diz ao jovem: levanta-te. E para provar a ressurreição, o jovem não somente se levantou e se sentou, como começou a falar. Cristo mostra então seu domínio absoluto sobre a vida e a morte, domínio que só pode ser divino. Essa ressurreição feita por nosso Senhor é bem diferente das ressurreições feitas por Elias e Eliseu no Antigo Testamento, também em favor de viúvas. Os dois tiveram que fazer vários gestos, várias orações, implorando a Deus a ressurreição, enquanto Cristo ressuscita o jovem com uma simples ordem que se cumpre imediatamente. O bom senso da multidão reconhece que aí está o dedo de Deus, e essa multidão se enche de um bom temor de Deus. Digo de um bom temor, porque é um temor reverencial, de respeito pela onipotência divina e temor que leva os presentes a glorificarem a Deus. Se ainda não reconhecem Cristo, o Verbo de Deus humanado, ao menos o reconhecem como um profeta, como alguém enviado por Deus para dizer a verdade. Também nós reconhecemos Cristo como um profeta, e muito mais do que um profeta, pois afirmamos que Cristo é verdadeiramente Deus. Por que não crer então em tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos ensina pela sua santa Igreja? Por que não praticar aquilo que Ele nos ordena fazer, se é para a sua maior glória e para o nosso bem, para a nossa salvação? Não devemos esquecer um detalhe importante do Evangelho de hoje. Cristo opera o milagre da ressurreição do jovem por compaixão pela mãe viúva. São as lágrimas da mãe, no fundo, que moveram Cristo a realizar esse milagre, como as lágrimas de Santa Mônica moveram Cristo a converter seu filho, Santo Agostinho. As lágrimas, as orações, as súplicas das mães pelos seus filhos, desde o momento da gestação, da gravidez. Então as orações, as súplicas das mães pelos filhos, as dos pais também, mas sobretudo as das mães, têm um grande valor e eficácia diante de Deus. Que os pais não negligenciem as orações fervorosas pelos filhos. Essas orações são parte integrante do dever deles com relação aos filhos. Todavia, é outra a lição principal do Evangelho de hoje. Nós sabemos que a ressurreição do jovem filho da viúva de Naim não é a única ressurreição que Cristo fez. Pelos Evangelhos, sabemos que Cristo fez pelo menos 3 ressurreições. Mas é bem provável que tenha feito muitas outras, pois nem tudo o que Ele fez está escrito. Se escrevesse tudo o que Cristo fez, nem no mundo inteiro poderiam caber os livros. Seria preciso escrever, como nos diz São João.
Longe de nós, portanto, limitados à Sagrada Escritura, desprezando a Sagrada Tradição. Dizemos então que são 3 as ressurreições narradas nos Evangelhos. A ressurreição da filha de Jairo, chefe de uma sinagoga. A ressurreição do filho da viúva de Naim, que acabamos de ler no Evangelho, e a ressurreição de Lázaro. A filha de Jairo foi ressuscitada quando ainda se encontrava dentro de casa. O jovem, filho da viúva, foi ressuscitado no caminho para ser enterrado. Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias, já sepultado. Cada um desses 3 mortos representa as 3 classes de mortos que nosso Senhor ressuscita diariamente. A morte da filha de Jairo, ressuscitada ainda dentro de casa, representa o pecado grave cometido por pensamento seguido de consentimento, mas que não se traduziu em nenhum ato exterior. Pensar no mal voluntariamente, alegrar-se com o mal cometido ou desejar fazer o mal são pecados interiores, internos, que nos valem a morte se dizem respeito à matéria grave. Nosso Senhor diz, por exemplo, que aquele que olha uma mulher para desejá-la já adulterou em seu coração. A filha de Jairo representa aquele que morre em sua alma pelo pecado interno. O jovem filho da viúva de Naim, ressuscitado no caminho para o cemitério, representa o pecado grave cometido também exteriormente e que tem, portanto, maior intensidade que o pecado cometido só interiormente. Lázaro, ressuscitado depois de 4 dias enterrado, representa um pecado grave que já se tornou uma inclinação arraigada na alma, bem enraizada na alma, e que a pessoa muitas vezes já nem consegue reconhecer como mal. Ora, é mais difícil curar o pecado que já se tornou um hábito do que o simples pecado exterior. Assim como é mais difícil curar o pecado que se traduziu em obras ruins do que o pecado que é só interior. O pecado puramente interior é mais fácil de ser abandonado e perdoado. Cristo ressuscitou a menina ainda dentro de casa. O pecado que é também exterior já é mais difícil de ser abandonado e perdoado, dada a sua maior intensidade. Cristo ressuscitou o jovem já no caminho para o cemitério. O cemitério que simboliza aqui a morte eterna causada pela separação eterna de Deus. O pecado habitual, aquele que já é para nós quase uma segunda natureza, é muito difícil de ser abandonado e, portanto, de ser perdoado. Cristo ressuscitou Lázaro somente após 4 dias de sepultura, quer dizer, já muito perto da morte eterna. Depois de ressuscitado, Lázaro ainda estava amarrado, mostrando que mesmo depois do perdão de um pecado habitual, a tendência, a inclinação para voltar a cometê-lo é grande. Todavia, Cristo ressuscitou cada um desses 3 mortos. Quer dizer, Cristo perdoa todos esses pecados que esses mortos representam, mesmo os mais graves, mesmo os mais arraigados, desde que estejamos dispostos a receber o perdão. Quer dizer, desde que detestemos o pecado, desde que tenhamos o firme propósito de não mais cometê-lo, desde que confessemos todos os nossos pecados graves ao Padre com sinceridade e simplicidade, e desde que estejamos dispostos a cumprir a penitência dada pelo sacerdote. A confissão é o meio pelo qual a misericórdia divina ressuscita as almas diariamente. A confissão foi instituída pelo Sagrado Coração de Jesus, que deseja ardentemente a nossa salvação até o ponto de ser transpassado pela lança. Todo pecado é perdoável, mas é preciso buscar logo esse perdão para não morrermos em estado de pecado mortal. O filho da viúva era jovem. Busquemos, portanto, a confissão logo, sem demora, com confiança. Devemos também tirar do Evangelho de hoje
a lição de que devemos cortar o mal imediatamente na raiz. Quer dizer, devemos combater a tentação, cortando-a quando ela começa a aparecer na nossa imaginação, na nossa inteligência. Para combater a tentação, devemos fazer o ato de virtude contrária. Devemos desviar o nosso pensamento para algo bom, lícito, se possível santo. Devemos fugir das ocasiões de pecado, devemos nos mortificar. Se não cortamos esses maus pensamentos imediatamente, se não cortamos o mal na raiz, terminaremos consentindo esse pensamento, essa imaginação. Depois passaremos para as obras e terminaremos criando, quem sabe, um vício, um costume, um hábito ruim. É mais fácil evitar que uma árvore seja plantada do que cortar uma árvore já plantada, o que tenha raízes profundas. É preciso, assim, evitar o plantio das árvores más e arrancar as já plantadas. Mas isso não basta. É preciso, além de evitar o plantio das árvores más, evitar o pecado e arrancar as árvores já plantadas, não extinguir e vencer o vício, é preciso também ocupar o terreno com as árvores boas da virtude, do hábito, do costume de fazer o bem, de fazer as boas obras, o hábito da obediência total à lei de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um jugo leve e suave. Nosso Senhor, na sua imensa compaixão diante de nossas misérias, compaixão, tal como a vimos relatada no Evangelho de hoje, quer ressuscitar a nossa alma. Mas Ele pede também a nossa cooperação. Não recusemos cooperar com Deus que quer nos salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ansiosamente esperei no Senhor e Ele me atendeu. Ouviu a minha súplica, pôs em minha boca um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos nos guardem e nos defendam sempre de todos os ataques do demônio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. A te rexume omnium Redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Dextera Patris lapis angularis, via salutis janua celestis, ablue nostri maculas delicti. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus tua majestatem, oribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine, et miserere, quia